Bem-vindos ao nosso primeiro Empretalks. Sou a Rosilda Camargo, sou CEO da Empreorc Contabilidade. A nossa empresa é uma contabilidade direcionada ao mercado imobiliário. Atendemos exclusivamente ali imobiliárias, construtoras, incorporadoras, engenheiros, arquitetos, enfim. Se você trabalha com o mercado imobiliário, você está no lugar certo. E nós estamos aqui para trazer muito conteúdo de valor. E falando em conteúdo de valor, hoje eu tenho a honra de estar comigo nessa mesa, dividindo aqui o palco, né? Vamos dizer assim. Meu amigo Hélio e meu amigo Victor, da D18. A D18 é uma imobiliária digital que veio aí já há 2 anos no mercado e está cada dia mais movimentando o mercado imobiliário. E a ideia aqui hoje é que você que está nos assistindo tenha muitos insights, muito aprendizado sobre posicionamento de mercado, posicionamento de marca, vendas, comercial, marketing. Então, quero apresentar aqui os feras da imobiliária digital. Meninos, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra, sabe que esse é o nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro Empretalks. A gente que agradece e também a gente se sente honrado, Rosilda, em participar dessa abertura aí, mais uma iniciativa, né, da tua empresa, e que a gente sabe que também, de certa forma, vocês puxam algumas ações que o mercado depois vai se ajustar e vai também fazer. Então, assim, acho que é uma maneira atual, né, de a gente poder compartilhar, tanto acho que na sua área de atuação como na nossa, né, ações que a gente vem testando, né, fazendo e compartilhar com todo mundo aí que é o público, acho que da nossa conversa. Que bacana, muito bem. E sabe que empreender hoje no Brasil é muito solitário, né? E é muito difícil também, né? Às vezes você não tem com compartilhar, não tem com quem dividir. E quanto mais você compartilha o teu conhecimento, o que você já fez, o que deu certo, o que deu errado, esse ajudar o mercado faz muito mais diferença, né? Para o nosso crescimento mesmo, né? Então, a ideia nossa como uma contabilidade digital é passar cada vez mais conteúdo e nada melhor do que quem está na prática ali no dia a dia, mão na massa, vamos dizer assim, né? Que entende. E vocês são Legal. referências do mercado, vocês já sabem disso, né? Então, Não sei se é uma boa referência, mas o nosso famoso carequinha ali da D18, Vitor. é um prazer estar aqui também. Rosildo, obrigado pelo convite, igual o Hélio já reforçou aí. É um prazer compartilhar, né, a experiência, poder aprender com mais pessoas. Talvez a gente esteja com o microfone, mas quem assistir talvez tenha muito mais experiência que a gente possa também contribuir aí com mais informações. Que bacana. E falando em microfone, é estranho até, né? A gente está aqui na nossa primeira vez, então... Isso é legal também, até para quem nunca fez isso, né? Saber que Verdade. todo mundo começa assim, sempre tem um começo, sempre né? tem um primeiro imóvel que alguém precisa morar e comprar, sempre tem um primeiro microfone. E sempre tem uma Exato. primeira contabilidade que precisa de alguém, né? Boa. Falando em primeira vez, vocês são de outras áreas, né? Vocês vieram da área da tecnologia. Então, assim, uma curiosidade minha, assim, o que fez vocês mudarem de carreira? O que chamou a atenção para vocês uma imobiliária? Vocês são da área da tecnologia, uma carreira muito bem estruturada e decidiram mudar completamente, assim. Vitor. Agora vamos descobrir por que a gente resolveu, né? Vamos tentar aqui. Não, o Vitor pode... Não, o resumo ali, Rosilda, vou tentar ser bem breve no histórico aí, pregresso, meio e do Hélio. Né, o Hélio veio interior do Paraná, né, de Irati, e né, seguiu uma carreira corporativa aí numa multinacional de telecomunicações, né, indo desde do básico, assim, do iniciante, e né, terminando num cargo aí bem interessante aí, né, de executivo de telecom. E eu também trabalhei com ele muitos anos atrás, segui um pouco em telecom e depois, no meio do caminho, montei uma outra empresa de tecnologia também, que teve um pouco de história na Califórnia ali. E por alguns motivos aí pessoais, tanto o do Hélio e o meu, parecidos até, né, com questões familiares, muito tempo longe da família, cada um no seu momento voltou para perto de Curitiba, aqui assim, né, por aqui, e resolvemos aí, sim, tentar encontrar uma área que a gente tivesse um pouco de afinidade, né, e que oferecesse uma grande oportunidade tecnológica. Então, nas nossas pesquisas ali, a gente fez algumas viagens para fora também para dar uma pesquisada, a gente viu que a imobiliária tinha muita carência tecnológica, né? Sim. Agora já andou bastante desde que a gente começou, não só por nossa causa, obviamente, não temos, né, a menor pretensão de levantar uma bandeira dessa,
Mas quando a gente, né, ia alugar apartamento, eventualmente comprar, a gente tinha as fotos muito ruins, né, atendimentos um pouquinho mais demorados. Não que isso não aconteça até hoje, mas a gente começou a ver que tinha espaço para, desde a imagem, desde o jeito de fazer o marketing, jeito de atender, que uma base tecnológica poderia oferecer um diferencial, principalmente para o cliente que compra, né? Para quem tem a empresa também é bom que tenha algumas ferramentas tecnológicas sempre à mão para auxiliar. Que bacana. Você falou em foto, né? Eu lembro que quando eu estava procurando meu apartamento, cara, o que mais eu achava engraçado é por que tirar foto de canto, de parede, né? De quina, de janela. Então, tipo assim, eu queria ver o imóvel, não queria ver ali aquele canto. Então, é um mercado que realmente, para imagem, como vender o produto, ele ainda é carente, né? Interessante, Rosildo, esse ponto, né? Acho que com a tua experiência, com o que o Vitor falou, que uma das nossas primeiras ações foi justamente, né, a trabalhar a questão da apresentação do imóvel, né? Acredito que nós fomos uma das primeiras empresas do Brasil, né, no setor imobiliário, a adotar o Tour 3D, né? Sim. Então, assim, onde a gente teve que, né, trazer equipamento especial, poder produzir isso, apresentar. Até então, né, a gente ainda não estava atuando como imobiliária, então tivemos a abertura de algumas imobiliárias, isso a gente reconhece e agradece até hoje, que foi uma forma da gente poder demonstrar, né, o benefício que era, né, você ter uma tecnologia até então desconhecida, e aonde você apresentava, demonstrava, né, havia aquele encantamento, porque realmente é uma tecnologia bastante imersiva e que ajudava muito no processo da escolha, né, no filtro de o cliente decidir por avançar em algo naquele imóvel ou desistir em função de algum detalhe daquele próprio imóvel. E para os profissionais da área, né, isso significava também uma economia de tempo e até uma economia financeira, né? Então, eu acho que assim, colando no que o Vitor explicou, né, da tecnologia e o porquê do imobiliário, então assim, talvez foi um dos principais cases onde a gente consegue de fato provar que a tecnologia ajuda no aspecto da experiência e também no aspecto até financeiro, né? Então, pegando o que você falou da tua experiência com a questão da tecnologia, né? Eu acho que foi um grande case, né? Que nós trouxemos para poder demonstrar. E a partir disso a gente foi trazendo outras tecnologias e também processos em outras áreas, né? Do atendimento e do imobiliário, para que a gente realmente consiga mudar um pouco a experiência, a percepção em relação, né, à qualificação, à qualidade da prestação do serviço, que é primordial, porque hoje, né, em razão de tudo que tem no mundo, todo mundo pode ter as mesmas coisas. O que vai diferenciar, certamente, sempre serão as experiências que o teu ecossistema, teus clientes ou fornecedores terão com você. Sim, que bacana. E até lembrando dos vídeos de vocês, né, o que chama muita atenção é assim, vocês mostraram, porque hoje acho que o grande gargalo das imobiliárias é o cliente querer visitar 100 imóveis, né? Vai lá em 20, 30 e não gostei, e aí você tirou já essa economia, na verdade, né, aumentou a economia de tempo, tanto para nós, consumidores, eu não preciso me deslocar para ver 10 imóveis, eu posso ver 20 numa tarde com a tecnologia de vocês. E um outro ponto é que vocês mostram a rua em volta, né? O bairro, como que é, porque isso faz muita diferença, acho que na hora de comprar um imóvel também, porque eu até posso gostar do apartamento ali, da casa, mas e de repente os vizinhos não são tão legais, a rua não me agrada tanto, e aí você vai tentar achar no Google, já é desatualizado, já não é mais a mesma coisa. Eu fiz isso muitas vezes, eu gostava da foto do imóvel, mas aí quando eu ia no bairro, tipo, já não gostei muito, né? Como que está ali. Isso trouxe uma economia, olhando para a imobiliária. Quanto tempo o corretor iria demorar para atender esse cliente lá nessa visita? A gente chegou a fazer, eu acho que o Hélio trouxe no começo, quando algumas imobiliárias abriram a porta para a gente, antes de nos tornarmos imobiliárias, a gente entregava um relatório, se você lembra, Hélio, que mostrava a economia de horas que a imobiliária tinha tido usando o Tour 3D, sem precisar ir no imóvel, né? Fazia lá um coeficiente do total de acesso que tiveram, o tempo que eles passaram no Tour 3D, se 10% daquilo fosse convertido em visita física, né, o quanto de tempo e gasolina a imobiliária teria gasto.
Então, óbvio que a resposta ela não é cartesiana, porque depende da distância do imóvel, né, da Sim. imobiliária, quantas visitas vão ter naquele imóvel. Um imóvel com valor mais baixo tem mais visita que um de valor mais alto. Mas se a gente pegar, sei lá, gasta 1 litro de gasolina para ir e voltar, R$6 pelo menos, uns 5,50, 6,50, né? Então, só nisso daí, né? Fora o tempo, pelo menos sei lá, uma meia hora para ir, meia hora para voltar, mais 1 hora de visita pelo menos. Já foram 2 horas e um pouquinho de dinheiro. Né? Eu acho que o cálculo que a gente chegou, pegando, né, um case, passava, assim, tranquilamente em cima de 10 imóveis, da ordem de 2, 3 mil reais. Se fosse somar o tempo da pessoa que atende na recepção, o telefone, né? Sim. O tempo que ela tem ali de marcação, registrar, passar para o corretor, acertar a agenda do corretor, o corretor pegar um carro, se deslocar, voltar, né? Ou seja, só essa contabilidade de tempo, de valor de hora, valor de combustível, assim, era uma conta para quem tem um volume, assim, ela auto se paga, né? Então, assim, a tecnologia, ela, de fato, você exerce uma questão de melhorar a experiência e trazer ganho, né? Eu acho que ao longo do que a gente vivenciou na tecnologia, nós tivemos, acho que a sorte de ter bons mestres, né? Que a gente tinha nas empresas que a gente trabalhou, né? E sempre era dito, né? A tecnologia, por tecnologia, ela não faz sentido, né? Ela é boa, ela é bonita, mas assim, qual é o problema, qual é o valor que ela traz, né? Então, eu acho que essa questão do Tour 3D, no Brasil, o custo, ele é um pouco proibitivo, porque, né, a tecnologia está toda fora do Brasil, então é toda dolarizada. Mas, pegando o mercado americano, tenho certeza, se você entrar em qualquer site, né, das imobiliárias de lá, ou portais, 90%, 95% tem o Tour 3D. Ou algo parecido. Ou algo parecido, né? Então, assim, acredito que tem aqui no Brasil, né? Ou seja, o benefício existe. Sim. Aí tem uma questão do custo da tecnologia, né? Cada um tem que... E talvez até o acesso, né? Porque não é um equipamento também, assim, tão acessível. Mas eu acredito que, né? Voltando sempre, né, ao ponto do porquê da tecnologia, é porque eu acho que é importante para um setor ter atores que puxem algumas coisas, né? E com o tempo, eu acho que, né, tudo se democratiza. A tecnologia também ela acaba se tornando democrática na linha do tempo. Né? Então, o principal é conhecer. Hoje, certamente que no Brasil, mesmo em Curitiba, já tem mais gente que faz uso, né? E acredito que tende, né, com o tempo, facilitar. Porque todo mundo hoje vai pesquisar na internet antes de sair, né? Imagina você sair rodando, como você falou, visitar 10, 15 imóveis num dia. É totalmente fora de cogitação para os dias atuais, né? Sim. Se tivesse essa tecnologia na época da pandemia, né? Voltando agora, né? Puxando um pouquinho ali. Porque a pandemia, usamos o bastante, mercado Rosilda. usou, né? Na pandemia, tanto é que a gente alavancou muito, né? Acho que a empresa, o uso durante a pandemia, porque era... Aquelas imobiliárias que a gente prestava o serviço na época foram aquelas que, né, saltaram, mantiveram o volume de negócios porque ocorria tudo digital. Sim. Porque na pandemia os proprietários não podiam receber pessoas em casa, né, natural pela situação, você também não podia pelas sair com medo, né? Você também não podia sair. Então, assim, o único jeito de conhecer um imóvel era através do Tour 3D. Vocês atendiam imobiliárias. Agora vocês não prestam mais esse serviço para imobiliárias ou se alguém quiser contratar ainda o serviço de vocês, a D18 ainda fornece isso? Fornece. Tem uma imobiliária que quer o Tour 3D. Vocês prestam serviço? Prestamos, né? A gente tem lá uma tabelinha, manda, e aí né? vai... Aqui em Curitiba mesmo a gente tem clientes aí que a gente executa com bastante frequência. Sim. Para locações de... Só não vai ter o carequinha da D18, né? Mas a tecnologia tá lá, né? Mas uma coisa interessante, eles materializando, tudo isso que a gente falou a gente já teve casos onde... por um stories, que a pessoa do stories foi por Tour 3D, a pessoa fez um sinal do imóvel por isso. Sim. E também tivemos um caso de não chegou a concretizar a venda, mas de uma proposta formal de uma pessoa que estava fora do país, viu um apartamento reformado, mobiliadinho, ligou pra gente, era depois da meia-noite, fizemos uma reunião e o cara colocou uma proposta. Só não levou porque entrou um pouquinho antes da nossa. Mas você vê, uma pessoa estava brasileira, mas estava em outro país. Vai investir no Brasil, né? Exato. Já tivemos algumas coisas que a gente também teve um frio na barriga,
que foi, né, a partir do Tour 3D, ele possibilita você tirar medidas com um nível de precisão acima dos 99%. Sim, a gente fica lá dando pausezinho, né? E aí, um dia, a gente só ficou sabendo do resultado, né? Que uma pessoa falou, não, eu usei o Tour 3D, eu tirei as medidas e contratei, né, um móvel com as medidas que eu tirei do Tour 3D, chegou e deu certo. A gente, uau! Uau! Que A gente falou, case de sucesso começou a esse, contar a hein? história. Olha. a Foi gente escorrendo suor. começou a discorrer, né? Aquele negócio assim, deu tudo certo. Você vê? Olha, isso abre margem para as empresas de imóveis, né? Ah, sem dúvida. Sim. Você imagina, então a gente está pegando já uma gama agora, né? A construtora que está ali no imóvel, daí você já quer vender o imóvel Em com BH. móveis planejado, não Eu acho que precisa ir lá medir. Em Belo Horizonte a gente teve né, acho que são casos, né, que vale a pena compartilhar, né, porque às vezes você não consegue perceber para o que uma Tamanho tecnologia disso, está né? usando. Sim. Lá em Belo Horizonte, teve Ainda bem que não é lá em Pato Branco, né? Em Belo Horizonte. teve um caso que era para uma pessoa, né, que tinha cadeira de roda, né, Ah, sim. que ela Ah, usou o Tour 3D para poder medir, né, os batentes entre as portas para ver se a cadeira passava. Então, assim, olha só. pô, você ouve um negócio desse assim e fala, porra, Sim. recompensador. Você sabe que falando para o nosso mercado aqui, né? A gente atende muito marmoristas, marmoraria e marcenaria, né? Que está tudo interligado ali ao mercado. E o mesmo problema que uma imobiliária tem, do corretor ir lá, apresentar, voltar, o custo de R$ 2.000, isso fantástico vocês trazerem esses dados, porque ninguém faz esse custo, né? É difícil o dono da imobiliária que faz assim... Planilhar isso é muito difícil. Exatamente, porque... E aí fica sem falar naquela mão de obra que a gente sempre brinca, né? Que não tem mão de obra qualificada, mas assim... Cara, o corretor que atende o imóvel de 1 milhão não pode ser o mesmo corretor que vai atender o imóvel de 300 mil. Porque o público é outro, o comportamento é outro, então você acaba tendo que ter um custo muito alto com a equipe para atender. E se você tiver um 3D muito bem qualificado, uma pessoa só é o corretor que vai atender qualquer público. E às vezes até para você pegar um decorado para a pessoa ter né, um mínimo de Sim. como vai ser o imóvel, né? Sim. E marmoraria, né? Eu estou pensando aqui já nos nossos clientes da marmoraria ali, né? Porque é um grande custo variável de vai e faz a medida e volta e deu errado e não sei o quê, e de repente vai lá só para ver novamente e voltar. Então, para você passar um orçamento, né, inicial, lógico, depois as medidas com toda a responsabilidade vai Sim. fazer, né? Mas assim, evita esse custo enorme desse primeiro vai e volta, né? Desse deslocamento. Pelo menos a ordem de grandeza, né? Você consegue ter, talvez, num orçamento feito remotamente, né? Sim. Vai dar uma diferença, mas ela 80% está Sim. muito próximo da verdade, da realidade. Eu ia perguntar para vocês aqui como é que a tecnologia ajudou vocês a se posicionar no mercado, mas acredito que vocês já deram a resposta. Não, mas acho que tem o Vitor aí, né, estudioso também do marketing. Eu acho que também tem algumas linhas, acho que a gente adota muito direcionadas para a parte de divulgação e estratégias de posicionamento. Sim. O Vitor aí... O Tour 3D ele ajuda bastante, mas você precisa que a pessoa já esteja dentro do teu site, né? Então, você tem que fazer um trabalho de tirar a pessoa de onde ela estiver para ela ir para o teu site. Ah, entendi. Então, tá no Instagram, tá em algum lugar, ele tem que conhecer o teu site. Então, nem sempre você vai ter a pessoa que está procurando o imóvel no teu site, obrigatoriamente. Então, você precisa ter mais canais de aquisição. Acho que o Hélio Então, quando você fala em tecnologia, tem um campo enorme aí, né? Tem um campo enorme, né? Por exemplo, a parte do marketing, né? A gente decidiu ir por um caminho menos tradicional, né? Que foi fazer tudo dentro de casa. Tem os seus prós, tem os seus contras, mas algo que a gente entende que é muito intrínseco ao negócio, então tem que estar na nossa mão, né? Então, essa parte a gente não terceiriza. Então, nos obrigou a ter que estudar muito, né? Fazer muito teste. Fizemos muito teste na parte imobiliária, lógico, também com algumas outras operações que a gente tem acesso, né? Desde a parte alimentícia, calçados e mais algumas outras coisas, mas que nos permitiu entender como, de fato, eu tenho algum tipo de material que chama a atenção de alguém e essa pessoa tome uma ação, né? Uhum. A gente gosta de brincar assim bastante. Imagina, você está lá vendo no Instagram, está vendo lá um videozinho do cachorro, da Fórmula 1, do Neymar, e de repente aparece alguém assim, olá, eu gostaria de apresentar uma oportunidade para você.
Nisso aí o cara já passou, foi pro próximo vídeo, né? Sim. Então, quando a gente decidiu que talvez fosse tentar usar a internet também, principalmente a rede social, para tentar alavancar mais negócios, a primeira decisão foi, não pode ser desse jeito, né? Tem que ser de um jeito um pouquinho mais... tem um termo técnico, assim, chega a ser técnico, é um termo usado na área de marketing digital, que é o infotenimento. Tem informação com entretenimento, né? Então, eu quero vender um negócio caríssimo. Só que se eu falar desse jeito, provavelmente, olá, boa tarde, eu não vou ter muita gente entretida. Então, o caminho que, nesse caso, eu apareço mais nos vídeos ali, é já começar andando igual um maluco pelo imóvel, falando rápido e a pessoa já entender o que está acontecendo, o que tem naquele apartamento. Chamar atenção, prender a atenção ali, né? Então, você tem 2, 3 segundos para cravar a atenção dele e menos de um minuto para mostrar um bom pedaço do apartamento, pelo menos as partes mais importantes, né? E aí, dali, sim, a gente usa, né, as estratégias para tentar fazer a pessoa interagir com a gente e aí ela ir para o site, né, ver mais informações. Ou continuar o papo pelo inbox ali, alguma coisa assim, né? Então, seria mais, acho que o gancho que o Hélio puxou para tentar fechar esse pedaço seria isso. E toda essa parte tem muita tecnologia também. Sim. Por quê? Você precisa acompanhar o que está acontecendo no teu site, você tem que ter o pixel lá do Facebook, do Google instalado. Quando o cara comenta uma mensagem, digamos que tem um vídeo lá que tá bombando, você não... Como é que você responde todos os comentários ali? Você tem que ter tecnologia para te ajudar. Aí todo mundo entrou no teu inbox, como é que você responde um por um ali? Vai dar uma trabalheira. Então, você tem que ter tecnologia para te ajudar nesses pedaços. Quando você eventualmente, né, acertar ali um vídeo que deu um ibope legal, como que você conversa com todo mundo minimamente, né? Que todos saiam com as informações rápido, e rápido. E que elas tenham as informações que elas estão buscando, né? Então, a tecnologia, ela começa, digamos, em tour 3D, passa pelo Instagram, que passa pelas campanhas, que passa pelo vídeo, que passa pela automação do atendimento e que vai para o site. Então, todo esse ciclo... É uma espécie de uma mistura de tradução com sobreposição, né? A jornada de compra de um imóvel não mudou, né? A jornada. O que mudou foram as mídias dentro dessa jornada, né? A pessoa, primeiro, o que ela vai fazer? Ela vai decidir comprar, depois ela vai pesquisar, depois ela vai afunilar em cima da pesquisa e depois vai tomar uma ação. A questão é que, né, antes da tecnologia, tudo isso acontecia através de papel, de panfleto, de jornal, de anúncio, né? Em alguns pontos dessa jornada, era mais o anunciante agindo de uma forma, mas tendo uma ação mais ativa do cliente. Com a vinda da tecnologia, o anunciante já não tem um papel tão preponderante, né? Ou seja, a mídia, o anunciante já não tem mais controle da mídia. Você depende do que é que o teu cliente, né, está assistindo, vendo, por onde ele está passando, né? Vamos chamar assim. E aí, como eu falei, nessa tradução, nessa sobreposição, como que você pega essa mesma jornada e aplica hoje com todo esse arsenal de tecnologia que tem? Porque ele vai passar por todos esses passos. Sim. Só que qual é a tecnologia que eu posso aplicar, né? Ou processo, né? E óbvio, que a gente vai falar muito de tecnologia, mas a gente até tem um negócio, a gente fala assim, muita tecnologia, mas humano sempre. Né? Sim. Porque a gente jamais abandona o humano, né? Eu acho que a forma também da gente se comunicar valoriza muito o ser humano, né? Os trejeitos, a comunicação, né? A linha de comunicação passa por um ser humano normal. Nós não estamos, né, fabricando um personagem, né? Uma pessoa como qualquer outra. E tudo isso não é uma questão do acaso, né? A gente estudou, viu? Então, assim, a jornada não mudou. O que tem agora é um aparato tecnológico que a pessoa não vai mais comprar o jornal para folhear anúncio e pegar um telefone e ligar, né? Sim. Mudou um pouco a perspectiva. Então, né, o fato é de que forma que eu faço essa jornada ser cumprida usando todo esse arsenal e as mudanças, principalmente de palco, né? Onde o palco hoje, né, o cliente, ele tem o poder na mão. Então, né, ele vai, se ele quiser entender de um imóvel, visitar, ele pega o Google Street View, vê a rua, passa com o carro, né? Enfim, ele descobre tudo. Se você não agrega em algo adicional a isso, você não tem razão de existir. E muitas vezes Sim. o cliente Né? sabe mais que o próprio corretor do produto que ele está visitando. Não é raro. É porque ele está focado naquilo, né? Ele está focando... Exatamente. O corretor Isso. tem, né, uma gama muito grande para olhar.
Ele tava assim, é esse que eu quero. Então, a gente teve um caso do Tour 3D, Tá. então, um apartamento de uma conhecida nossa, né, amiga pessoal. Então, ela é arquiteta, reformou o apartamento, ficou uma gracinha e tava faltando arrumar uma pia lá no banheiro. E um banheiro, assim, é um apartamento de um quarto, então o banheiro não é amplo. É só pra você ter uma ideia Sim. do negócio. A gente fez o Tour 3D, deixou ele na manga ali, colocamos no site assim, de maneira discreta. E aí, depois começamos, né, quando ficou pronta a pia lá, de fato a gente, né, começou a botar no Instagram, rodar anúncios e tudo mais. E aí tem uma menina que foi no apartamento, tá extremamente interessada, e ela entrou no apartamento e falou, ué, mas já arrumaram a pia? Que no Tour Olha 3D tava só. sem aquela pia, tava uma pia mais Acho que a genérica. Cuba, né? Acho que tava. Aham. Então, Já arrumou. você vê que como a coisa dá a volta, né? O Tour 3D serve para a pessoa ter uma experiência imersiva, então ela foi lá só conhecer o apartamento e ver se era isso mesmo. E a tecnologia, o marketing ajudou a trazer a pessoa, né, do Instagram para dentro do apartamento. Sem falar, então, nessa redução de custo, né? Que vocês já posicionaram muito bem aqui. Questão de produtividade, você consegue mostrar muito mais imóveis, né? No mesmo tempo que um corretor iria mostrar um imóvel. Tem a questão da segurança também, né? Não tem? O dono do imóvel fica Bastante, mais Rosana. seguro, Você né? tem. Vocês trabalham hoje com lançamentos, imóveis residenciais, como é que fala? Prontos. Prontos, né? E imóveis usados também, né? Isso, Então, isso. assim, Pronto. nessa questão de imóveis usados para o proprietário é muito mais seguro, né? Porque eu não sei Extremamente. quem que vai estar entrando na minha casa, tem muita gente que É, pode fazer de conta, eu sei que tem todo um cuidado com a imobiliária, mas eu posso me passar por uma possível cliente para conhecer o imóvel e depois, de repente, ir lá assaltar. Isso já teve relatos de clientes nossos que passaram por isso, né? Uhum. E a imobiliária foi responsável, porque assim, olha, foi você que trouxe essa pessoa aqui. Como é que você vai provar? Isso na questão da segurança. não, eu acho que você tocou num ponto que a gente até nem tinha, acho que colocado na mesa, mas sim, acho que a segurança Porque a imobiliária é responsável, né? É E assim, responsável. óbvio que eu acho que como maioria das imobiliárias, né, sempre antes de uma visita você faz, né, uma checagem de documentação, né, mínima pelo menos, né, e dependendo se é uma casa de rua, né, você tem que ter um cuidado maior, né, porque a pessoa Sim. tem ali o seu sistema de alarme, de vigilância, né, mas é uma casa de rua. Em condomínios, né, da mesma forma, até porque o procedimento geralmente da administradora também é mais Um pouquinho mais rigoroso. mais rigoroso, né? Mas traz mais segurança. No entanto, o resultado final é que com tecnologia você vai ter menos pessoas circulando ali, né? Então, Sim. e a gente tem que ter esses cuidados, porque já tivemos caso, óbvio, né, que em imóveis onde você tinha obras de arte. Exato. Então, Né? assim, você tem que ter um cuidado diferente. Mas não porque tinha uma obra de arte que tinha ali o seu valor comercial. Mas uma obra de arte para uma família, às vezes, é uma fotografia, uma Exato. lembrança de algum antepassado, Sim. né? Uhum. Então, assim, a gente tem muito... Por isso que eu falei até da tecnologia e a parte da humanização, né? A gente tem que ter esse olhar atento para todos os aspectos que tratam, né, assim, do ser humano, daquele que está vendendo e daquele que está comprando. Mas nesse tópico específico de segurança, sim, né? O Tour 3D acaba, eu acho que, assim, possibilitando primeiro, né? Você fazer uma visita à noite no imóvel, né? Porque você não... Sábado, domingo, Sábado, feriado, domingo, né? Então, qualquer... você já não tem né? essa questão da segurança e você tem menos gente precisando entrar e sair do imóvel. Então, Sim. né, como a gente reforçou na época da pandemia, mas também, principalmente, aspecto de segurança. Então, hoje, para os proprietários de imóveis, para eu deixar o meu imóvel para venda numa imobiliária que utiliza tecnologia 3D, muito mais seguro para mim. Eu vou ter muito mais visualizações, muito Sim. mais pessoas interessadas e a segurança, né? Sim, sim. Hoje até é um filtro, né, em alguns portais, ver apenas imóveis que tenham o Tour. O Tour. Então, você consegue, né, nem todas as empresas têm, mas é um filtro que já existe, né, e sendo usado. Que bacana, que legal. E olha que não tinha pensado nessa parte da segurança, né? E aí as pessoas falam assim, mas não vou colocar minha tecnologia porque estou aqui há 20 anos com a imobiliária e sempre deu certo. Cara, tu vai morrer, né? Se você não mudar, você vai ficar na tua imobiliária ali para trás, porque a geração de hoje é uma geração muito imediatista, né? Assim, estão, né, hoje, as pessoas, né, a gente nunca... como diz, a gente vem para colocar um nosso modelo, né? Tem vários modelos que estão aqui, estão funcionando, estão operando e Sim. tá tudo certo, né? Mas o ponto é que
existe uma geração de inflexão, né, que é a seguinte, né, os nativos da internet. Então, assim, que é uma geração que já está no seu momento de compra de imóvel, né, já há algum tempo e cada vez mais. E essa geração, né, ela prioriza toda a jornada através de meios digitais, Uhum. né? A gente percebe isso, que existem ainda pessoas ou clientes que têm muito desse aspecto. A gente já teve situação de cliente falou, eu quero ir na imobiliária de vocês, né? Beleza, pode vir, né? Para nós, soa um pouco, assim, até, né, estranho, mas nós entendemos, porque era uma pessoa que, né, ela quer ver Ele o precisa ver se a rosto, empresa existe a mesmo, empresa né? existe, né? Então, assim, Sim. a empresa existe, vocês existem, né? E tá tudo certo. Sabe que na contabilidade a gente passa por isso ainda, né? Tem cliente Ah, que, é? não, eu quero, para fechar o contrato, eu quero ver o tamanho da tua empresa, Quero conhecer tua estrutura. a né? estrutura, se você tem capacidade de atender minha empresa. E, tipo, Ah, é. ok, a gente tem, pô, né? Mas tem essa E é isso, parte a ainda. gente respeita, né? E agora, a geração que vem nativa à internet, ela vai fazer, antes de uma compra, se não até a compra, tudo digital. Caraca. Né? E a gente tem que entender isso. Sim. Falando em imobiliário, é um mercado tradicional, mas agora tendo para o moderno. Como é que vocês... Quais foram as ações do comercial ali que vocês falaram? A gente fez 3 ações, não sei se vocês conseguem me dar esse exemplo, 2 ou 3, que vocês fizeram que deu muito resultado na empresa de vocês, assim, para alavancar ali as vendas. Não só na parte de marketing. Comercial. Que você falou, cara, fiz isso aqui e deu certo. Claro, vocês já começaram com a tecnologia, né? Então, mas na ação comercial, quando você decidiu colocar o teu rosto lá, por exemplo, né? A tua marca ali, que já virou uma marca conhecida já, né? Não se fala da D18 sem pensar já no carequinha ali. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não, isso é bom porque eu vejo assim, ó, que a maioria dos empresários eles querem ficar fora, né, do holofote, e as pessoas, quando tem ali o dono ou alguém, né, aquela coisa que é humano que está ali, eu acho, na minha opinião, que dá muito mais segurança de eu fechar o negócio. Porque aí eu sei quem Só é. não demonstrar somente um produto, né? Eu acredito, né? Eu vou responder essa. Mas acho que uma, né, é essa. Você falou como? Porque a gente poderia só mostrar o imóvel, mas acho que o fato de aparecer o Vitor, né, ali se personificando, né, numa pessoa da empresa, eu acho que essa sim é uma ação que tem o seu aspecto de marketing comercial que ajudou certamente a pessoas a acreditarem mais, né, que aquilo ali é real, né? Como diz, tem ali uma pessoa. E hoje, né, você pega ali, beleza, certamente, né, sai na rua, tem pessoas que já identificam Já estão pedindo autógrafo, a correlação, né? já. Então, assim, acho que essa é uma das ações. Sim. Aí o Vitor pode completar com... Acho que pegando o carona nisso que o Hélio falou, estendendo só um pouquinho nesse pedaço, né, nem eu, nem o Hélio, a gente não tem absolutamente nenhuma relação com ninguém do mercado imobiliário. Não tinha, né, anteriormente. Pois é, porque vocês estão num Não tem mercado pai, totalmente diferente. mãe, tio, padrinho, amigo, não tinha ninguém na nossa Família não tem do holding, zero, não né? tem nada, construção né? da empresa do zero, né? Folha em zero. branco. Então, assim, foi uma das maneiras que a gente foi, talvez, né, colocando, né, se expondo um pouquinho mais. E entendo que você fala ali também, assim, tem 2 coisas, né? Eu morri de medo de aparecer. Aí um dia eu fiz uma análise, falei, cara, quantas pessoas você vê por dia aqui no Instagram e você fica julgando elas? Nenhuma, se eu não gostei, eu passo pra próxima e vambora. Tchau. Eu falei, vou gravar um e ver o que dá. Aí vi não aconteceu nada, ninguém me xingou e falei, vambora. Então, tem esse ponto aí que, assim, acho que conecta mais com a pessoa do outro lado, mas tem que estar disposto a se expor, né? Então, acho que nesse momento ainda é uma micro bolha, né? Então, nem a exposição nem é tão grande, assim, de vez em quando a gente tá na rua lá, no elevador alguém reconhece, uma coisa assim, mas é super, super tranquilo. Mas nunca foi com o objetivo de, quero virar um influencer, não. Quero só vender imóvel, quero vender o imóvel, pegar a parte que nos diz direito. O objetivo final era dinheiro no caixa da empresa, né? Essa é que é a ideia. Assim, a fama pela fama, não sei se qual seria um objetivo por si só, né? Então, e nem é fama, né? Tem 15 mil seguidores, é pouca gente, então é tranquilo. Mas esse foi um ponto, né? Acho que o segundo, também um pouco linkado com isso, foi tentar atender rápido. Que aí foi, né? Vocês atendem muito rápido. No começo a gente era assim, vamos testar. Ficava igual um cracudo ali, né? Chegava a mensagem, já respondia. Daí a gente viu que funciona, ajuda. E teve um caso bem emblemático, bem no início também,
uma pessoa que entrou em contato a partir de um anúncio, né, tráfego pago. Uhum. Ela foi atendida no mesmo minuto, não foi nem o próximo minuto, foi na mesma janela, e em menos de 1 hora ela estava no apartamento. Olha só. E ela comprou o apartamento. Então, assim, lógico, Sim. se todos fossem assim, seria maravilhoso. É legal contar essa história e tal, né? Aham. Então, mas foi algo que a gente tentou implementar até hoje. Então, houveram variações em cima assim, desse mesmo tema. é uma obsessão, né? É uma obsessão a gente atender rápido e bem. Sabe que eu já fiz o teste com vocês, né? Eu já mandei resposta lá em imóveis só para ver mesmo se vocês iriam responder rápido ou não. Falei, porque a gente faz esses testes com os clientes, né? E foi muito rápido, em menos de 30 segundos, realmente eu já tinha a resposta. E já estava ali, eu falei... Ele é obsessivo, né? Igual ele falou. Eu acredito que a gente ainda tem pontos a melhorar, Isso que eu ia mas é algo que a gente acredito que vai perseguir sempre. Tá. Hoje vocês se posicionaram muito nas redes sociais, né? O Instagram tá muito forte ali, tá? Como que vocês estão vendo isso nas ações que, tipo, se o Vitor hoje não tiver para fazer vídeo, quem pode substituir o Vitor hoje? Essa questão de você colocar também o teu rosto ali, não tem esse outro lado, porque isso, pegando até um depoimento de um cliente, né? Tipo, não quero colocar o meu rosto aqui, porque daí o dia que eu não puder, vai ficar marcado. Eu quero... Como que vocês pode dar dicas aí para as imobiliárias? Quem está focado no Instagram mesmo, né? Acho que é um ponto importante. Vou tentar separar em 2 partes. A primeira, hoje, né, a D18 usa muito a minha imagem ali. Então, não tem como, idealmente, quanto mais imóvel for entrando, eu ficar aparecendo em todos, né? Então, isso... Humanamente é impossível, né? Humanamente impossível. Sim. Então, é uma discussão que a gente sempre tem aí, né, há algum tempo. Senão do carequinha vai virar o maluquinho daí, né? Porque você tendo hoje mesmo, a quantidade de imóveis que a gente já tem, acho que disponíveis à venda no nosso portfólio, o Vitor não aparece em todos, né? Sim. Então, a gente já começou a fazer algumas seleções, tipo assim, você quer que eu venda o seu imóvel? Então, a gente tem 2 caminhos, com exclusividade e sem exclusividade. Então, a gente tenta sempre mirar, né, principalmente os imóveis com exclusividade, que sejam bonitos, né, tenham uma apresentação legal, que dê para fazer um bom material e tem uma exclusividade, eu costumo ir. E alguns outros que não têm exclusividade, mas ele tem um apelo estético bacana, a região é boa, ele tem alguma outra coisa que vale a pena a exposição, a gente faz também, mas todos é difícil. E a gente tem treinado também, né, gente da equipe para começar a fazer mais vídeo. Não sei se aparecendo, né, mas pelo menos produzindo um material de vídeo, que também porque vocês bem começaram, feitinho. você na frente da câmera e você ali filmando, né? Fazendo o 3D ali, né? E, geralmente a gente começou as brincadeiras assim, Sim. né? Isso é verdade. Quando vezes do Hélio tá fazendo por 3D e eu tava como tava gravando algum vídeo, alguma coisa. Então, foi acontecendo, né? Então, esse seria talvez um segundo ponto, né? O atendimento obsessivo. Sem isso, a gente não teria como. E o terceiro, talvez, aí o Hélio também pode complementar aí com a experiência dele. A gente percebeu que se nós quiséssemos, no começo, ficar dependendo só de portal são imóvel web, Zap, Exato. a gente teria que ter um capital para investir no início, um montante financeiro que a gente não entendia que seria o melhor aplicado daquela maneira no início. Para atingir uma relevância equivalente a quem tem um bom, né, fluxo de imóveis, de venda, Sim. né? Então, a gente decidiu, voltam alguns passos para trás da nossa conversa, que a gente teria que entender de como fazer o próprio marketing, né? Se a gente não entendesse isso, a gente teria que dispor de muito capital para colocar em portais, tendo poucos imóveis para talvez ter uma conversão e aí fazer o fluxo financeiro andar. Então, talvez voltando os 3 pontos, se quiser complementar o último, algum ponto, mas seria, então, usar o Instagram, o atendimento ser o mais rápido possível, e o terceiro é aprender a fazer o próprio marketing para não depender de portal. Eu acredito que, assim, eu colocaria ainda um ponto, que ele não se aplica só no comercial, que é a gente, talvez pela nossa origem, né? Nós somos muito analíticos em tudo, né? Então, assim, entender essas etapas da jornada e fazer, né, a gente fala ali, a análise, ser muito holístico para verificar, né, o que eu posso melhorar disto, né? Porque a disrupção, né, em qualquer setor que já passou por isso, ou os que vão passar, elas só acontecerão se alguém der um outro olhar para um determinado processo, né?
Porque, em geral, né, eu digo assim, a economia ela gira comoditizada, ou em processo ou em produto. A disrupção vem sempre quando alguém quebra uma cadeia, né? Então, e essa questão de ter essa holística faz com que a gente tenha que entender de muita coisa, né? Mergulhar em alguns aspectos. Você vê, a gente tem que experimentar, né, uma série de coisas que existem em todo esse setor imobiliário. São muitos processos, é muita coisa, né? Então, assim, acho que o objetivo hoje nem é passar por tudo, mas principalmente para entender, ok, o mercado hoje está fazendo assim. Em que ponto dessa jornada do cliente, ou do proprietário, ou da incorporadora, consultora, que é esse processo e como que eu posso remontar ele ou fazer de alguma outra forma. Então, assim... Não é inventar a roda, né? Não é reinventar a roda, é só você poder ali. tentar fazer e tentar, né, de, assim, trazer alguma melhora. Como resultado, uma coisa que a gente fez, e o fato da gente também ser de tecnologia, então, assim, a gente também desenvolve, né, dentro de casa, assim como o Martin desenvolve dentro de casa, software, né? E nós já tivemos sucesso comercial, não foi um, não foi dois, foram alguns, onde o fato do nosso portfólio de imóveis, às vezes, não, do que a gente, né, tem na nossa carteira, não atender um cliente, não significa que eu vou abandonar o cliente, né? Tenho que tentar vender. E no imobiliário tem uma coisa que funciona muito bem, que é a parceria, né? Eu acho que é algo que, assim, quando eu tenho o cliente, mas não tenho o imóvel, eu bato na porta do meu colega de uma outra imobiliária, né? E, assim, ó, eu acho que você tem um imóvel que vai atender meu cliente. Podemos fazer aí uma parceria, né? E, geralmente, né, dentro do que funciona no mercado, o valor é o mesmo e existe uma divisão da comissão. Tá tudo certo. Isso ocorre, assim... Já é a prática do mercado, né? Ocorre muito, mercado, né? Então, tá tudo certo. Só que você tem uma dificuldade, porque, né, se o cliente encontrou, né? Você tem um cliente e não encontrou imóvel, como que você vai achar o imóvel do cliente nesse mar de opções? E o mar de opções, a maré muda toda noite, né? O que é isso? Se está no portal hoje, amanhã não está. Se está na página 3, amanhã não está, né? Então, e quem é que decide que vai tirar do portal? O portal, né? Então, assim, você não tem controle. E é muito difícil de você fazer via planilha. Então, né, remontando aí a questão da tua pergunta, a gente teve sucesso comercial quando a gente... E funciona até hoje, né? Uma ferramenta que a gente tem uns robozinhos, né? Por isso que a gente consegue vir aqui conversar com a Rosilda, os robozinhos estão lá trabalhando. Estão lá trabalhando. Sim. Eles estão pesquisando uma série de anúncios em Curitiba inteira, né? Na internet. E isso é uma tecnologia de vocês? Nossa. Sim. Vocês vendem isso também para outras imobiliárias? Não. Por enquanto, não. Esse é o de vocês. É o diferencial de quiser vocês comprar, no mercado. por favor, de contar. Investidores, estamos aceitando. Inclusive, existe uma empresa, acho que no Brasil, que faz algo parecido e que teve seu valuation, aí, acho que na casa dos 6 milha, né? Alguma coisa assim. Mas, muito orgulho de ser a contadora de uma empresa que vai valer 10 mas assim, qual é o ponto, né? O robozinho está pegando, a gente cadastra em cima de uma série de características que não são tão habituais do mercado para poder facilitar. Né? Dois exemplos, né? Piso de madeira. Ou eu não quero isso, eu quero aquilo. Então, assim... Mas a imobiliária de vocês não é um nicho, né? Vocês não são nichados, assim, tipo, atendo só o público A ou só o público C. Para o robô seria mais fácil isso, né? Eu acho que ficaria mais fácil. O que a gente normalmente determina está muito mais relacionado à questão geográfica para pegar, digamos assim, município de Curitiba, né? A gente tenta trabalhar o município de Curitiba. Mais adiante, certamente, a gente vai para outras áreas, né? Outras cidades. Mas esse robozinho, então, ele vai varrendo, né, todos os anúncios de Curitiba. E quando tem um cliente que precisa de alguma coisa, né? O robozinho começa a encaixar, porque a gente consegue pegar todas as informações e vai fazendo como se fosse uma leitura. Joga na caixinha da Rosilda. E aí vai jogando na caixinha da Rosilda. Aí o corretor, ou a pessoa que está responsável pelo atendimento da Rosilda, ele vai entrar lá e vai ver, olha, o robozinho encontrou esses. Deixa eu fazer uma curadoria disso que o robô encontrou. E aí a gente disponibiliza isso para o cliente. Ó, encontrei mais esses, são de imobiliárias parceiras, né? Se você achar interessante, eu agendo, falo com outro imobiliário, com outro corretor, a gente agenda uma visita e você vai lá e se for em teu interesse, a gente evolui para esse imóvel, que nem é da D18. Isso de forma automática já, assim, né? Então, e nós fizemos alguns negócios
graças aos nossos robôs. Sim, porque hoje para um corretor, né, uma pessoa ali ficar procurando imóveis para achar, Viu, né? quanto A, tempo ba- a vai base, durar, a né? base, assim, é centenas de milhares já de anúncios, né? Então, Cara, esse é o grande diferencial de vocês, né? A agilidade, a rapidez, tudo usa ó, eu, tecnologia. eu enquanto estava vindo para cá, é interessante, eu estava com um colega de um amigo meu, né? Que ele sabe que a gente tem essa ferramenta, perguntando Uhum, se a gente consegue fazer a mesma coisa lá para São Paulo, que é um colega dele, de Belo Horizonte, que está indo para São Paulo, né? O fato da gente já ter morado também lá em São Paulo facilita uhum. bastante, né? Porque conhece os bairros, conhece a região, né? E assim, você vê, começa de uma coisa, né? Vai comunicando com a outra e, enfim, tudo vai... É possível. O nosso robô hoje não tem nenhum impeditivo para a gente poder rodar em outras cidades. Sim, e com esse robô você aumenta a produtividade ali Poxa, da tua empresa? Imagina assim, um corretor tendo que fazer pesquisa para 20 clientes. Ele vai entrar no imóvel web, fazer Humanamente impossível. humanamente 20 impossível. pesquisas e marcar o que ele viu Não, ontem não que ele não dá. viu hoje. Não tem como. Aí vai É que marcar eu falei, como, né? Vai marcar no a caderno, maré vai muda, tirar né? O que foto, ele marcou vai... hoje, amanhã tá aí. E o robô, É automaticamente, rápido. se o anúncio sai, né, dentro de um dia para outro, automaticamente ele exclui aquele anúncio. Sim. E quando falando da jornada do cliente, Lieli, você falou que o cliente primeiro decide comprar. Então, a decisão dele já está pronta. Ninguém vai procurar um imóvel, vai se dispor em ver se não tiver a intenção, a decisão da compra já, né? Então, esse é um ponto forte do mercado, do segmento da imobiliária, né? O teu lead já vem quente, né? Quando... Na Assim, compra o ali. ponto da decisão, né, ele é importante. Por outro lado, estatisticamente, no Brasil, o cliente leva de 6 a 8 meses para efetivar a compra. Então, Mas a decisão está a tomada, decisão está né? A tomada, né? decisão Então, está assim, ele tomada. começa a olhar devagar, né? Sim. Enfim, a pessoa, né, vai casar, vai noivar, vai se separar, teve algum fato na família, teve uma Sim. mudança de trabalho, né? Enfim, Mas você são não escuta diferentes. aquela frase, não estou dando só uma olhadinha. Ah, Tem. Tem ainda A isso? maioria, porque eu acredito que isso tem mais a ver com a relação que os clientes têm com, né, a própria, digamos assim, os profissionais do setor imobiliário, né? E, infelizmente, né, por uma série de razões, e pela própria facilidade da internet, né? Acho que a maioria dos clientes tenta postergar um encontro, né, com algum corretor, com Sim, alguma sim. imobiliária, né? Então, assim, ele não revela muitas informações. Uhum. Aí entra uma outra parte do humano, né? Que é justamente você conseguir capacitar ou treinar as pessoas da sua equipe para que, numa primeira oportunidade com o cliente, você consiga, né, através de técnicas e, claro, né, de ser, assim, uma pessoa leve, sondar e deixar a pessoa, né, ou seja, trabalhar mais com o ouvido do que com a boca, Sim, o né? fechamento é humanizado ali É, mesmo, né? Tá. e para entender, porque a pessoa fala, Sim. eu vou começar a olhar agora, mas eu quero efetivar a compra no final do ano, com o 13º, tá tudo certo. Eu tenho que saber cuidar desse cliente. Eu não posso abandonar ele. Uhum. Né? Usando a tecnologia de vocês, estou pensando aqui já agora para o mercado, né? Vamos lá. Vocês hoje estão em Curitiba, vocês têm toda essa tecnologia, esse robô, tudo que está ali. Eu poderia montar uma equipe só vamos dizer assim, de closers mesmo, né? Para fechamento desta venda lá em São Paulo, em Santa Catarina, para apresentar, mas toda a administração, toda a venda, toda a parte de captação de clientes ser administrada por Curitiba? Viável é, É, né? Tanto que tecnicamente, né? uma parte disso a gente faz para construtoras, né? Sim. Parte do modelo que a gente usa na nossa própria imobiliária, a gente tem clientes que são construtoras que usam, basicamente, a nossa capacidade de fazer o marketing, gerar o lead e colocar dentro de um CRM. E dali, a equipe Aí de é força de consultante. vendas. a força de vendas. Então, assim, respondendo a tua pergunta de maneira prática, tecnicamente, sim, é viável. Para a D18 fazer isso, tem interesse em fazer no mês que vem? Acho que não. Temos interesse em fazer no médio prazo? Sim. Sim. Que legal, que bacana. Então, você vê, a gente hoje está falando muito de vendas, né? Que esse é o nosso objetivo aqui, trazer dicas de vendas, trazer dicas de crescimento. Tecnologia é essencial para o setor comercial de uma imobiliária E hoje. capacidade de entender processo. Eu acho que o Wellington tem outro comentário anterior, embora a gente venda a área de tecnologia, mas existem pessoas que não têm
entendem nada de tecnologia e também performam no mercado imobiliário, né? Sim, sim. Assim, você vê que não tem a bala de prata. Só vende quem tem tecnologia. Não, mas um quinto andar não seria o tamanho que é sem muita tecnologia. O loft não seria o tamanho que é Airbnb, Airbnb. né? Então, mas existem, né, empresas menores, da sua maneira, que atuam super bem, né? E são, talvez tenha o que a gente não tem de experiência de anos de mercado, eles têm, né? A gente não tem. Então, sabe o que eu vejo, complementar. assim, ó, quando eu falo, né, a gente fala muito com empresários, o pessoal acha que eu tenho que ser especialista em marketing, que eu tenho que ser especialista em sistema de informação. Acredito que não é isso, né? Vocês falaram muito bem de estudar o marketing, mas vocês estudaram o marketing para a imobiliária, não no conceito geral, não o que é o marketing, enfim. Então, é entender o meu mercado, entender o meu segmento e o que faz sentido ali, né? E é rápido de você aprender. Óbvio que se precisa mais da... A venda, né? Estava lendo e tem um negócio interessante. O mundo das vendas, né? Você puxou essa questão comercial, ele não é uma ciência, né? Porque se fosse uma ciência, existiria uma faculdade de vendas. Exato. Por quê? Porque a venda vai mudando na linha do tempo e você vai incorporando disciplinas de uma série de áreas, né, de estudo para o mundo das vendas. Mas a vendas em si não existe uma escola de vendas. Por quê? Porque não tem a ciência. O dia que se tornar uma ciência, provavelmente acaba a graça, né, do desafio do mundo das vendas, né, o frio na barriga das metas. Então, o legal é a negociação ali. Né? E a outra coisa que também funciona muito no mundo das vendas, e acho que o Vitor trouxe um capítulo importantíssimo, né? Que tem muita empresa sem tecnologia que vende. Vende por quê? Porque ela adquiriu confiança, ela construiu confiança e construiu relacionamento. Né? A gente ouve dentro do imobiliário, e você deve ouvir em tantos outros setores, que, né, tal empresa ela tem uma reputação de tal forma que é a pessoa que vai comprar com aquela empresa e ponto. Exato. E a empresa, ninguém está falando da tecnologia daquela empresa, nada, está falando da reputação. Isso acontece muito no setor de locação, né? Não, eu vou colocar meu imóvel para alocar lá porque já está consolidado no mercado. Eu vejo muito isso no setor de locação. E a gente sabe de empresas que têm muita tecnologia e têm uma reputação baixa. Então, assim, qual é quanto tempo vai durar uma empresa como essa? Provavelmente não vai chegar muito, muito longe. Entre escolher reputação e tecnologia, a gente vai escolher a reputação. Reputação, né? com certeza. Claro que a gente tenta trabalhar nas duas, né? Sim. Mas pessoas se conectam com pessoas, né? Então, falando hoje do comercial, que a gente poderia, né, encerrando aqui o assunto já, seria a tecnologia, você estar na frente ali da tua personificar, me ajudem? Isso daí. Né? Colocar a tua cara ali, porque as pessoas se conectam com pessoas e a questão da posicionamento do mercado, né? A reputação leva muito... A reputação digital, o posicionamento digital, ela tem que combinar com a reputação existencial, né? Então, física, real. Offline. Falando em vendas, comércio, né, comercial, marketing, vocês já têm muito sucesso na empresa de vocês, tecnologia, mas são empresários, né? Como que vocês fazem para administrar tudo isso, contas a pagar, contas a receber, as finanças da sua empresa? Como que vocês administram isso dentro de uma imobiliária? Assim, com certeza a gente também faz uso de tecnologia, né? E aí tem uma específica, inclusive a Emprework trouxe para a gente, né? Que é o Conta Azul. É uma ferramenta imprescindível ali para o nosso dia a dia, para fazer a parte de conciliação. Acho que o mais importante de tudo, ali, talvez, onde começa o nosso trabalho da D18 na parte financeira e passa o bastão para quem de fato entende, se dá ali através do Conta Azul, né? Exato. Então, a hora que ele conecta nos bancos, a gente tem duas contas. Tudo que entrou já bota lá no real, caixinha, né? Em tempo real ali. A gente tem uma pessoa que fica lá focada, né? Recebeu notinha, não sei o quê, já bota lá, concilia, passa para cá e passa, ó, Emprework. Tudo que eu gastei, já automático. tudo que eu vou gastar, tá está aqui. Identificado, né? Está identificado. E tem no site, tem um aplicativo, né? Eu acho que, assim, eu tenho no celular. Tá no teu celular, né? Tá no celular, você consegue visualizar. Tem o saldo das contas, você tem identificado o que está gastando. No nosso caso, né? E eu acho que você trouxe um ponto que tem a ver com a nossa realidade, né? A gente tem muito gasto em compra internacional, né? A gente faz em cartão de crédito, né? Então, assim,
como que você faz? Então, você tem que identificar lá dentro, né? Tá lá em cima de gasto pessoal, tudo certinho, para poder ter a contabilidade sendo fechada, né? E eu acho que a facilidade que a gente tem de operar dentro do sistema, porque tem muita coisa que dizer, eu tenho site, você pode fazer isso, mas não é tão simples a utilização, né? E ali, eu acho que qualquer pessoa, né, com um mínimo ali de entendimento de uma estrutura fiscal contábil consegue fazer tudo muito, muito rápido. Então, tem a questão da facilidade de uso do Conta Sim. Azul, né? Eu vejo muito assim que a tecnologia para administrar contas, né, o financeiro da empresa, ela se torna meio que um chefe nosso, né? Porque eu também utilizo Conta Azul para a Emprework. E antes de eu utilizar, a empresa era minha. Eu fazia com o meu dinheiro o que eu queria, né? Vamos dizer assim. Depois eu lançava na planilha para a gente saber. Mesmo a gente sendo o especialista em finanças e saber o que tem que fazer, ainda existia isso, né? Você tem um sistema financeiro ali, aonde ele é o teu chefe, que você tem que dar satisfação no que você gastou, isso muda, né? A parte de administrar, de tomar decisões, estratégias. Coloca, acho que em outro patamar. Você tem, assim, você sabe que você tem que respeitar algumas regras, né? Uhum. Mas que esse respeito é pro teu bem, pro bem da tua empresa, né? Sim, sim. Eu vejo hoje, falando no mercado imobiliário, trabalha-se muito com o valor do sinal do negócio, né? Esse é um grande... Esse é um ponto interessantíssimo. Por quê? Porque é um dinheiro que entra na conta da imobiliária, você Mas vira não é teu ainda. Não é teu, você é um né? fiel garantidor, né? Exato. Esse dinheiro depois, parte, eventualmente, vai ficar com você. Dessa sua parte, você tem que dividir com a sua equipe, Corretor, né? com o parceiro. Parte desse dinheiro, eventualmente, tem que ir para o proprietário do imóvel que fez a venda. Uhum. E você ainda tem, eventualmente, uma terceira responsabilidade, que é passar para a imobiliária parceira quando você faz a parceria. Exato. Então, assim, e a gente sabe de casos, né? Seremos discretos, obviamente, de cair o sinal na conta e esse dinheiro já foi gasto. Foi gasto com as antes da contas. conclusão do negócio. Exato, sim. É pago ali as despesas da imobiliária, porque o dinheiro é meu. E depois né? o negócio dá errado. E o que Exato. você faz, né? Assim, tem empresas que talvez tenham um caixa super gordo e entra no fluxo, daí o cara fala, der errado, eu volto aqui, tá tudo certo. Mas a realidade, a gente sabe que ela tem alguns pormenores e que às vezes isso causa Sim. alguns percalços, né? A gente sabe de caso que você chegou para assinar lá na hora, na escritura, não quero Desistiu. mais. E tá dentro do direito dela fazer isso. O negócio está desfeito. O dinheiro que ela depositou, se tiver dentro das regrinhas, tem que voltar. Então, Mas você sabe que, assim, eu tenho talvez mais conhecimento com vocês de dados, né? Porque a gente trabalha com isso. Muitas empresas utilizam o sinal de negócio para pagar as contas fixas. Pra você ter ideia, Rosilda, a gente tem uma conta específica só para o depósito do sinal. Né? Então, Está lá, né? tá lá, tá identificado. Que Sim. é assim, né, a gente, né, leva tudo com muita, acho que seriedade, né? E aquele valor que não faz parte ainda do fluxo, não faz parte do fluxo. Exato. Você pode considerar ali uma provisão, né? Do contas a Ele funciona como uma receber, provisão. uma provisão do que eu vou receber ali, porque senão... E aí a gente fala de... Uma imobiliária hoje é igual uma empresa de tecnologia mesmo, né? Que recebe um dinheiro e você repassa esse dinheiro, mas esse dinheiro não é teu, então precisa tomar esse cuidado. como que você lança isso contabilmente? Vamos pensar o seguinte, se a pessoa usa como despesa do dia a dia da empresa, da onde entrou esse dinheiro? Cadê a nota fiscal dele? Pois é. Você não tem, porque é um sinal. Ele não tem, ele tem talvez um recibo, mas fiscalmente ele não é um dinheiro, ele não é um... Tem um contrato ali, né? Mas seria um adiantamento de cliente, e aí depois a venda é cancelada, aí você tem que... empréstimo de sócio, o sócio não tem outra fonte de renda, contabilmente falando, vira um balaio de gato ali para a gente fazer o registro. Assim, eu acho que a combinação, né, de você ter essa regra dentro da empresa, combinado com uma ferramenta, né, acho que ajuda bastante, né, porque você sabe que aquele valor está lá, está identificado, é um valor que não pode ser usado para o teu fluxo diário aqui de pagamento de despesas, absolutamente nada, né? Então, acho que, como eu disse, tudo ajuda, né? Desde que você saiba fazer o bom uso, né, da tecnologia. Sim. Esse sistema financeiro foi meio que imposto pela empresa, né? Pela contabilidade aí para vocês, né? Não conhecíamos, não conhecíamos. Sistema financeiro. O fato de você ter uma contabilidade digital e que já impôs a obrigatoriedade de você utilizar um sistema de gestão financeira, porque hoje a gente não tem trabalho nenhum de manda documento para contabilidade, busca documento, é tudo ali, está no portal, está ali já no sistema. Isso, de certa maneira, ajudou vocês na organização da empresa, no crescimento da empresa?
empresa, porque... Ajuda, Rosildo, porque você tenta imaginar se você tem que cuidar da operação comercial, tem que cuidar do marketing, tem que cuidar da equipe, e ainda você tem uma pulga atrás da orelha da parte financeira contábil. Se tá certo ou não tá, né? Sim. Você imagina, e você, né, no caso de mulher, tem DIMOB, tem uma série de compromissos e datas que, né, você tem que cumprir, você é um CNPJ, né, e você vai arcar com tudo que acontecer com aquele CNPJ. Sim. Então, assim, eu acho que, né, uma combinação, acho que do profissionalismo de vocês com uma boa ferramenta faz com que a gente possa se preocupar com a nossa operação, porque sabemos que a parte contábil financeira está bem endereçada. Que legal. Fico feliz, assim, em ouvir isso. E falando em questão de Pix, né? Hoje é muito mais... Está muito rápido a questão do Pix, né? E as pessoas ainda acham que o governo não tem controle sobre o dinheiro que passa pela empresa, né? Sim. Então, é o que eu sempre falo para meus clientes, assim, a Receita Federal, ela não exige nota. Não existe uma nota fiscal da Receita ela não Federal. precisa exigir, né? Né? Quem exige a nota fiscal? A prefeitura. Existe a nota municipal da prefeitura e a nota estadual da Receita Estadual. Esses dois órgãos é que exigem nota para dizer para a Receita, opa, ó... Eu tenho direito a isso, Exato, a D18 declarou isso aqui, eu tenho direito à minha parte. Receita Federal, ela deixa bem claro, é faturamento. Faturamento vem de onde? De MOB, tem a parte que o banco declara, que o cartão, o Pix, enfim. Então, existe uma certa dificuldade dos empresários entenderem que, não, mas eu não emiti nota, o governo está sabendo. O governo está sabendo, né? E, assim, da mesma maneira que nós, empresários, estamos usando tecnologia, a Receita Federal já está nos luz. Acho que toda, né, a gente trabalha Né? com a Vitor falou, também com outras empresas, né, grandes. Sim, Assim, você nem cogita, né? O fluxo é esse. Você fatura, emite a nota, E paga-se. exato. Né? Não Você existe nem, esse papo. né? Não tem alternativa, Não tem mais, né? Não. Você faz sem nota? Essa pergunta, assim, Não, tem empresa que não existe, Não, né? porque Então, assim, hoje no imposto de renda é obrigatório a gente colocar o tem que registro do colocar imóvel, tudo, a né? matrícula. Nesse Pra ano a quem gente vendeu. puxou os imóveis, né? Puxamos a declaração do imposto de renda direto da Receita Federal, já veio direto. já teve coisa que apareceu, Já veio direto. O Hélio até falou, você viu que desse ano tem? Eu falei, caramba, Sim, eu passei por uma questão pessoal, a gente fez um inventário dos meus pais o ano passado, e aí lá tinha uma casa para dividir por 12, né? 12 herdeiros. E Oh, coisa boa. veio o meu 1 metro quadrado lá de herança, tá lá, né? Brincando assim. Mas veio automático, então, quer dizer, a gente... Hoje uma imobiliária falar que não vou organizar a parte financeira, é direto o tem como, né? cartório Eu acho com que a receita, né? a gente que se expõe ao mercado, né? E tem uma exposição. Você não tem... primeiro que não passa pela nossa cabeça, né? Você fazer algo que não esteja dentro da lei, em todos os aspectos. Por exemplo, Sim, tem muito corretor, muita imobiliária que tem a sua licença, né, que não está em dia com o CRESSE, né? Que é o órgão regulador, assim como vocês têm, nós temos o CRESSE. sim. E você tem que pagar anuidade, né? Tá cheio de gente, né, que trabalha, continua trabalhando sem estar com, né, a licença em dia. A gente trabalha totalmente na legalidade, tanto é que, assim, se for necessário, e já foi necessário, né? O cliente fala, vocês têm CRESSE? Temos. Olha aqui, ó, nosso número é esse, você pode entrar lá no site do CRESSE, você digita, vai ter lá a nossa situação junto ao CRESSE, que é o órgão regulador, né? E qual é a nossa situação, inclusive com o responsável. Então, assim, quando você se propõe aí para um mercado, né, você não tem que ir com meia decisão. É a regra do jogo, né? E você pode discordar da regra, pode discordar de tributação, pode discordar de uma série de coisas, né? Mas a regra para você operar é essa, né? Sim. E aí, se você discorda, você pode fazer um trabalho para depois verificar, né, de que forma que você pode atuar para que eventualmente aquilo seja revisto. Mas a regra é aquela. Então, você tem que ter o CRESSE, tem que ter, né, a tua parte contábil, fiscal toda certinha, né? Então, assim, para nós, não é que isso seja um esforço. A gente nunca pensou diferente disso. Sim. Né? Já é o pensamento do empresário, né? Eu fico feliz quando escuto isso, né? Porque mercado imobiliário a gente sabe, as pessoas às vezes entram como corretor porque um bico,
né? Estou aqui, vou fazer um bico ali, e aí não leva o negócio a sério, ou acaba abrindo uma imobiliária, mas também não tem esse posicionamento como empresário. Vocês já começaram a empresa de vocês com o pensamento empresário, com estratégia, com marketing, com tecnologia, com comercial, com financeiro, né? E a parte atendendo o fisco ali muito bem. Então, esse é um pensamento de empresário, né? Com essa história de sucesso que é a D18, né? Quais são as expectativas de vocês para os próximos anos, para a gente finalizar Ficar aqui? rico! Ficar milionário. É uma brincadeira, mas acho que é continuar fazendo trabalho sério. Não existe brincadeira. Você abriu uma empresa para ficar rico. Não, lógico, ninguém né? corre isso. essa montoeira de risco Sim. para eventualmente não ter um retorno financeiro adequado. Tem uma série de percalços, tem muita coisa para fazer, mas o objetivo é, assim, é curtir a jornada, né? O Hélio fez um comentário interessante. Toda vez que, né, nem todo dia a gente tá um do lado do outro, mas sempre que a gente tá junto, assim, que é com muita frequência, não tem um dia que a gente não dá uma boa risada, sabe? Então, a gente quer fazer um bom trabalho, mas quer aproveitar, de certa forma, a jornada. Não de maneira deliberadamente largada, né? Não é isso. Mas que a gente sabe que tem que ser... O resultado vai chegar, tem que ser leve, tem que trabalhar. O processo tem que ser leve. A gente começa a trabalhar, assim, né? Tem e-mail que ele manda lá, já começa 7 e pouco da manhã, tá rolando e-mail. 11 da noite nós estamos trocando mensagem. Então, trabalha-se muito. Sim. Para que a gente daqui a alguns anos, né, tenha aí um sucesso, possa materializar esse sucesso de alguma maneira, não só em exposição, né, Instagram, essas coisas. Não é o objetivo. O objetivo, acho que, é ter, de fato, uma empresa que talvez que a gente consiga passar o bastão, ela ande sozinha, né? Não precisar a gente estar ali na operação, em todos os detalhes, né? Acho que, talvez, não sei, ele quiser complementar. Não, acho que é isso, né? Assim como, acho que uma pessoa, ela entra num emprego, né? Para poder juntar algum capital, poder se manter e depois, claro, construir, né? Alguma coisa relativa ao sonho dela, né? Que necessariamente não passa por patrimônios, às vezes, né, eu quero estudar fora, quero passar uma temporada da minha vida em algum lugar, né, ou seja, mas tudo para isso você precisa de dinheiro, né, então, eu acho que, né, a gente, às vezes, traz alguns pontos, mas, poxa, mas é tudo dinheiro. Não, sempre você tem que ter, né, objetivo financeiro, mas para entender qual é o sonho que está por trás do teu objetivo financeiro, inclusive, né, eu acho que desde que você consiga concretizar esse olhar em cima desde que você acorda, né? Por qual sonho eu vou acordar hoje, né? E aí eu acho que fica um pouco mais leve, né? A questão, e existe sonho, existe, às vezes, necessidades, né? Tem pessoas que, né, eu tenho que correr atrás porque eu tenho um filho, porque eu tenho uma pessoa com problema de saúde, porque eu tenho que ajudar meus pais, enfim, né? Você tem que dar um sentido para aquilo. A empresa também é isso, né? Então, assim, você tem que correr atrás, né? Nós estamos num estágio, digamos assim, de estruturar a empresa em cima de um setor que nós escolhemos, né? Nós poderíamos, enfim, optar por tantos outros setores. Escolhemos o imobiliário, estamos trabalhando nisso. Então, acho que a perspectiva é conseguir validar aquilo que a gente pensou, concretizar, e eu acho que poder observar que, a partir daquilo que a gente está construindo, nós estamos dando condições para mais pessoas realizarem o sonho delas, né? O cara que está comprando o imóvel, mas também a pessoa que está trabalhando com a gente, né? Mas tudo isso desde que também traga aquilo que a gente projetou, né? Para poder fazer sentido para todo mundo. E acho que no aspecto empresarial, o sucesso final ele acaba sendo quando você consegue olhar e ver, né, que você tira o teu pé em alguns momentos da operação e você vê a roda girando. Enquanto isso não estiver acontecendo, significa que você ainda tem que estar ali. Perfeito, maravilhoso. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui, foi sensacional. Acho que quem está nos assistindo teve vários insights. Se pegar só aí o que vocês deram, essa aula que vocês deram aqui, cara, já dá para transformar a imobiliária, né, e levar todos os ensinamentos que vocês deram aqui sobre comercial, marketing, tecnologia, e isso, né, fazer o processo ficar leve. Eu acho que isso que é o mais
mais importantes de uma jornada de uma empresa, né? Se É, né, não tiver tem a- leveza e alegria, tem a algo cer- está errado, Tenha né? certeza que não existirão só flores, né? Não, Mas não. A maior parte não são flores, né? É, mas vocês têm um planejamento estratégico muito bem fundado, né, montado, aonde vocês querem chegar, quais ações que vocês vão fazer, que é exatamente isso o propósito, né? Eu estou fazendo tudo isso por quê, né? E eu gosto muito do Simon Sinek, né? Ele fala muito disso, né? O porquê. Porque o como que você vai fazer, meu amigo, você descobre no meio do caminho. Ah, eu preciso fazer vídeo, eu preciso fazer isso aqui. Agora, o como a gente vai descobrindo, né? As pessoas que eu vou me conectando. Mas se eu não souber o porquê que eu estou fazendo tudo isso, você não aguenta o processo, você não aguenta. fica muito pesado, né? Fica pesado, exatamente, perde a leveza. Então, muito obrigado. Essa aula te agradece, sensacional. Imagina. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conversar com você, Rosilda. Agradecemos aí imensamente a parceria até esse momento.